Olá, estudantes da EJA da Escola Novo Mangue, Recife. O que temos para hoje? Je vous parle d'un temps que le monde de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accroche celle-là jusque sur nos fenêtres, sur l'angle garni qui ne sert ennemi ne peut pas dominer. C'est là qu'on s'est connu, moi qui croyais en famine et toi qui poses nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, et nous mangeons qu'un jour sur deux. Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la croirait. Et bien qui misérait, avec le ventre cru, nous cessions de croire. Et quand au tel bistrot, qu'un trop bon repas chaud me prenait une étoile, on récitait de faire au perdre le poids de l'on hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire la bohème, la bohème, et nous mangeons qu'un jour sur deux. Vocês ouviram com Juan Trajano La Bohème de Charles Aznavour, uma música francesa. Por que uma música francesa? Estamos em julho, e julho é o mês de aniversário da Revolução Francesa de 1789, que nos colocou na Idade Contemporânea. Saímos da Idade Moderna, do Iluminismo, e entramos na Idade Contemporânea. Mas o que tem a ver a Revolução Francesa com o nosso papo de hoje? Bom, em virtude de não ter havido ainda um feedback dos textos da língua portuguesa, esse retorno ainda não chegou, eu resolvi colocá-los mais para frente. Mas a semana que vem a gente trabalha melhor a língua portuguesa através daqueles textos, das músicas. Bom, então vamos falar de história. E eu não posso começar a falar de história sem lembrar da Revolução Francesa, que, para alguns historiadores, é tida como a mãe das revoluções. A Revolução Francesa tem a ver com os direitos humanos, inclusive a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Entenda dos homens aí como seres humanos. Lendo em francês ficaria Déclaration de droits de l'homme des citoyens. É difícil, né? Mas dá para compreender. Por exemplo, as palavras, a tríade da Revolução Francesa: liberté, igualité, fraternité. Em português, liberdade, igualdade e fraternidade. A língua francesa ela tem a mesma origem da língua portuguesa, origem latina. Por isso tem muitas palavras cognatas, palavras de mesma origem, palavras semelhantes. É por isso que a gente já entende, sem conhecer a língua francesa, consegue entender muitas palavras. Enfim, para a gente trabalhar a história na Base Nacional Curricular Comum, que é o documento maior que rege a educação no Brasil, a gente fala sobre história local, história regional, isso para a EJA. Mas, evidentemente, como eu já disse, eu não poderia começar a falar história sem
trazer para vocês a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento, uma revolução, mudou de um regime para outro. Ela faz aniversário dia 14 de julho, que foi a queda da Bastilha, uma prisão política invadida pela população. Nesse dia, o regime opressivo ele foi derrubado e a partir daí se encaminhou para o regime democrático, para uma república. E, nesse sentido, nós podemos pensar um pouco diferente, não é? A Revolução Francesa ela trouxe a tríade liberdade, igualdade e fraternidade, a qual tríade ainda não se deu. A verdade é essa, a Revolução Francesa ainda não terminou. Mas nós podemos fazer uma nova revolução, não à base de armas e de sangue. As revoluções passadas, elas foram à base de armas, de muito sangue. E hoje nós temos a possibilidade de fazer uma revolução, primeiro interna, própria, subjetiva de cada um, e depois no coletivo, através das seguintes ferramentas: lápis, papel e livro. Vocês já devem saber que o patrono da educação no Brasil é um pernambucano chamado Paulo Freire, um nome utilizado em várias defesas de doutorado pelo mundo todo. E ele nos deixou essa lição de se libertar pela educação, pelo conhecimento. Através da leitura, você vai pensar melhor, você vai analisar as coisas de modo diferente, você vai criar mecanismos de argumentação para chegar a uma conclusão válida, uma conclusão verdadeira, enfim. E eu não poderia fechar esse nosso encontro hoje e lembrar a vocês que o contexto atual ele está envolvendo algumas manifestações muito grandes pelo mundo afora. Uma delas é o Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que foi deflagrado não só pelo assassinato do George Floyd, mas por muitas outras coisas que vêm acontecendo diariamente no mundo, Brasil, Estados Unidos, no mundo. E vocês devem lembrar que aquele dia monstruoso que um policial branco coloca o joelho no pescoço do George Floyd durante mais ou menos 9 minutos. E o George Floyd ele fala em mais ou menos 20 vezes: eu não posso respirar. I can't breathe. Eu não posso respirar. Enfim, um momento monstruoso registrado na história. Em decorrência, nós temos outro movimento, a derrubada dos monumentos. Muito controverso, mas enfim, os monumentos que estão aí, eles estão porque eles foram monumentos contados pelas pessoas que protagonizaram a história, ou melhor, vamos dizer, até mesmo algozes, não é? Hoje, a derrubada dos monumentos está implicando uma nova contação da história pelas vítimas. Enfim, hoje nós vivemos muitos movimentos no mundo. Na Ásia, a China, Estados Unidos, com esse movimento Black Lives Matter. O Brasil também tem esse movimento, vamos dizer, importante, que é dos nossos trabalhadores de aplicativo. Afinal de contas, a Revolução Francesa nos deixou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entenda-se quando se fala homem aí, é seres humanos. E por isso os trabalhadores de aplicativo estão tentando instituir, tentando protegê-los através de lei, para que eles continuem trabalhando. Então, para finalizar nossa conversa sobre a introdução na história, eu quero que vocês também pensem em
nos fatores de produção que movimentam a história desde a antiguidade: terra, trabalho e capital. Quem possui capital, possui poder. Quem possui terra, possui poder. Quem possui o trabalho, possui a mão de obra. E aí o trabalho ele fica na dependência desses outros dois. Difícil, não? Enfim, eu preciso que vocês vejam vídeos no YouTube. Está cheio de vídeos sobre a Revolução Francesa. Não há necessidade absoluta de compreensão de personagens, do movimento em si, como aconteceu. Mas, enfim, eu preciso que vocês tenham a percepção que esse movimento mudou muito a vida dos seres humanos. Ok? Então, até a próxima semana.